no futebol, no basquete, nas artes marciais, na ciência, na matemática. Existem gênios em todas as áreas do mundo. E é claro que existem gênios também no submundo. O anime começa e tem dois caras desesperados tentando pegar o elevador pra fugir de alguém. O primeiro já toma um tiro na cabeça. O segundo, desesperado, começa a dar tiro às cegas, consegue entrar no elevador e a última coisa que ele vê antes da porta fechar é um cara de máscara. E ele se pergunta se aquele é o verdadeiro Fable, o assassino. Então o cara que revela ser um traficante de pessoas acha que já despistou ele porque entrou no elevador, mas o assassino tá atrás dele, pulando de andar em andar. Ele abre a porta do elevador chamando por um tal de Tanaka, mas a única coisa que ele encontra é um tiro no pescoço. Dois caras aparecem por trás do assassino, até conseguem desarmar ele, mas ele os derrota facilmente com uma pequena faca que ele tinha. E a última coisa que o cara que tinha tomado um tiro no pescoço pergunta antes de morrer é: "Você é o Fable?" O assassino solta um tch e fala: "Vocês que inventaram esse nome pra mim. Eu sou só um assassino profissional." Então o Fable entra no carro pra ir embora e a mulher que tá no volante fica preocupada porque ouviu o barulho de tiros. E ele fala: "Foram os amadores, agora liga a TV." E assiste o de sempre, o comediante Chacal Tomioka. E quando a gente vê o assassino frio e calculista tá se cagando de rir no banco de trás. E a mulher fica perguntando como é que ele pode rir depois de matar 5, 6 pessoas. E ele pergunta qual que é o problema. E fala pra ela ir logo porque ela é garota do GPS. Mas ela corrige falando: "Uma garota de GPS linda e com uma memória perfeita." Então eles chegam no esconderijo, o Fable se livra do cano da arma e a mulher se livra do carro. Então o chefe deles pergunta como é que foi o trabalho, ela fala a mesma coisa de sempre. O Fable chega na mesa e fala: "Ah, peixe de novo." Então ele começa a contextualizar falando que o Fable já vem fazendo isso há 6 anos. E se ele sabe quantas pessoas ele já matou, e ele responde que não. Yakuza, políticos, médicos, celebridades. E como são todos peixe grande normalmente os alvos deles, eles gastam centenas de milhões com contatos e informantes. E nos últimos 6 anos ele matou 71 pessoas. Aí o Fable parece que não tá escutando muito, né? Ele tá olhando pro peixe e fala pra mulher: "Tó." E dá o peixe pra ela. Ela tá sem entender. E o Fable vira e fala: "Assopra, tá quente." Ela olha pro chefe e o chefe só acena com a cabeça. Então o Fable pergunta quando que vai ser o próximo trabalho e o chefe fala que eles vão ficar um tempinho fora de ação. Vamos tirar 1 ano de folga e dar uma maleta com o dinheiro que o Fable ganhou. Cerca de 50 milhões. E a mulher reclama que o dela tá numa sacola de compras. O chefe fala que vai providenciar documentos falsos pra eles e que eles vão ficar em Osaka, porque ele conhece um grupo de lá há bastante tempo. Pessoalzinho da Yakuza. Então o Fable pergunta se é pra só se esconder, pra que ir pra Osaka? E o chefe fala que ele precisa da experiência de começar num lugar do zero, aprender a se adaptar e tal, pra ele virar um profissional melhor ainda. Ele precisa da habilidade de se tornar uma pessoa completamente comum, poder arranjar um trabalho qualquer, poder fazer amigos, talvez até se apaixonar. E o Fable fala: se misturar com uma pessoa comum pra virar um assassino profissional, até que isso pode ser divertido. Mas o chefe fala que se eles matarem alguém nesse intervalo de tempo, ele mesmo vai matar os dois. Então a mulher devolve o peixe que tava soprando até agora, o Fable vai morder e ainda tá quente. Então eles vão pra casa do Fable pra pegar as coisas pra mudança e ela fica impressionada como ele tem quase nada pra levar de bagagem. E ela entrega pra ele a habilitação falsa dele, com o nome de Akira Sato, com uma fotinho que não ajuda muito o nosso mano Akira Sato. E a mulher fala que o nome dela agora é Yoko Sato, ou seja, agora eles são irmãos. Ele pede pra ver a foto do documento dela, mas ela não deixa. E ele solta um tch. E enquanto isso ele já tá tirando a segunda arma dele que tava escondida pra botar no micro-ondas. Tem até uma garrafa na geladeira dele que era de fundo falso, onde dentro tinha um pedaço de uma arma e umas balas. Dentro da lata de spray, outro pedaço da arma. E ele fala que vai deixar no micro-ondas porque o chefe vai buscar amanhã. Então ela fala: "Ah, só tem sua Glock e sua PPK." Que é o nome da arma, tá? Então ela pergunta: "E a Nighthawk?" Então ele fala que já deixou o cano da arma ali. E mostra que dentro da caixa de som tá o corpo da Nighthawk. Ela fala que uma arma mesmo desmontada é uma arma, mas ele fala que não, porque a Nighthawk é a parceira dele. Ele então pega a carteirinha e vê que nasceu no dia 1º de abril. E ele fala que o chefe deve ter se divertido fazendo a identidade deles. Ele pede pra ver a data de nascimento dela, mas ela fala não de novo. Acho que a foto de alguém também não ficou muito legal na identidade. E ele solta outro tch. Então eles saem de madrugada mesmo e ela começa a perguntar por que ele se tornou um matador de aluguel, maninho. E ele solta outro tch. Ela fala que eles têm que se conhecer melhor, então ele fala: então e você? Você era o quê? Amante do chefe ou alguma coisa? Então ela conta que quando tinha 10 anos a casa dela pegou fogo, os pais dela morreram, então o chefe acolheu ela. Ele ensinou tudo o que ela sabe desde pequena e há 1 ano atrás virou assistente motorista dele. Ela fala que agora é a vez dele, então ele fala que não tá muito afim e só vai contar se ela mostrar a carteira de identidade dela. Eles param num postinho, ele vê 2 caras e fala que aqueles 2 são ladrões de carros, então ele vai ficar do lado de fora de guarda. E pede um café frio pra ela. Ele senta num banquinho e começa a observar os 2 como se estivesse torcendo pra eles escolherem o carro certo. Um certo carro que tem 50 milhões no banco de trás.
Então eles passam pelo carro dele e ele percebe que eles não são profissionais. Então os caras vão pra cima do nosso menino Fable porque ele tava encarando muito. Ele então levanta as mãos e fala: não vamos ter violência inútil por aqui. Os caras começam a zoar ele, mas ele não liga. Mas quando vão pegar a carteira dele, o Fable em 6 segundos derrota os dois. Foram 2 golpes e 2 derrotas. A Yoko viu tudo e ele fala pra ela que foi só instinto. Ele fala que não é culpa dele, ele só fez isso porque eles encostaram nele. E enquanto tá tomando bronca, solta um tch. Então ela começa a xingar ele dentro do carro, falando que eles não podem fazer aquilo. E ele fala que foi treinado pra derrubar qualquer oponente em menos de 6 segundos. Então ela fala: vai machucar todos que a gente encontrar assim? Achei que você era profissional. Ele fala: sim, eu sou profissional. Ela continua reclamando, falando que eles vão ter que passar 1 ano fazendo isso. Então ele fala: ei, Yoko, talvez esse trabalho não seja tão fácil. Já tá amanhecendo, então ela pergunta pra ele se ele sabe falar o dialeto de Kansai. Ele vira pra ela e fala que sabe falar os dialetos de Kansai, Hiroshima, Kyushu e Tohoku e o idioma padrão. E ela fala: mas isso é tudo japonês. Então ele fala que é só virar uma chavinha na cabeça dele, que ele começa a falar o dialeto. Então ele pergunta o que o grupo Maguro anda fazendo. Ela pergunta como é que ele não se lembra se já trabalhou com eles há 3 anos atrás. Então ele fala que conhecer o cliente só aumenta o risco. Ela contextualiza falando que tem mais ou menos 20 membros e são os únicos Yakuza em Asase, Taihei e Osaka. E o chefe é o Hiroshi Hamada, de 53 anos. E o capitão é o Takeshi Ebihara, de 38 anos. Um valentão com 5 condenações anteriores. E esses 2 são os únicos que sabem sobre eles. Então eles estacionam ali e ele tá virando a chavinha da cabeça dele. E ele sai do carro falando o dialeto de Osaka perfeitamente. E a Yoko fica até impressionada. Então eles param numa loja pra comprarem umas roupas pro nosso menino Akira. Então corta pro edifício do grupo Maguro e o capitão tá lá um pouquinho em choque porque eles vão abrigar aquele moleque assassino. O chefe ficou um pouco surpreso com o jeito que o Ebihara falou. O capitão fala que conhece muita gente perigosa, mas esse cara... Então o chefe fala: calma, deixa esse tubarão ou baleia assassina nadar livremente. Esse cara não vai nos assustar. O capitão continua perguntando pro chefe se ele acha uma boa ideia abrigar um assassino. Então ele fala que não tem muita escolha, já que eles e aquele grupo dependem um do outro. Já que o último chefe também trabalhou com eles, ele não pode virar as costas. Então eles se perguntam como é que será que é esse tal de Fable. A única coisa que eles sabem é que o último chefe falou que ele era totalmente surreal. E o que ele fez com o grupo Sameken há 3 anos atrás, sozinho ele matou o chefe e todos os membros em apenas 2 minutos. Quase todos levaram só um tiro na cabeça ou no coração. O capitão se pergunta como é que uma pessoa consegue matar tão impiedosamente. Então o chefe fala que existe uma correlação entre a culpa que você sente e a distância que você estava da vítima. O trauma de matar um com as mãos ou uma faca é maior do que de bombardear milhares de pessoas. E normalmente as pessoas relutam em matar, né? Mas ele, o Fable, consegue matar e depois comer um hambúrguer no caminho de casa. Ou, que a gente sabe, assistir o comediante preferido dele. Então batem na porta e falam pro chefe que chegou visita, que eles se apresentaram como Sato. Então eles estão apreensivos, né? Porque eles vão conhecer o lendário assassino Fable. E o nosso menino entra assim e manda um oi. Então só pra ter certeza o capitão pergunta: você é o Sato mesmo, né? Porque dizem que ele é um assassino genial, mas ele só parece um desajeitado social. Então o capitão faz uma pergunta: se ele tivesse que matar o chefe e a ele, no calor do momento, agora, como ele faria como um profissional? Então o Fable fala: primeiro eu esmagaria sua garganta e pegaria a arma do seu bolso esquerdo. E o chefe fica bravo porque não sabia que o capitão tava com uma arma. E o Fable fala que era um revólver .22 que ele tinha. Mas ele errou, é um 38 na verdade. Aí o capitão fala: mas essa arma só tem 5 balas sobrando, o que você faria com os 10 homens lá fora? Aí ele fala: sem problemas, eu também pegaria a arma do chefe. E o chefe mostra que também tava com uma arma. Aí o capitão pergunta como é que ele adivinhou, e o Fable fala que é difícil explicar, mesmo se ele explicasse ninguém entenderia. Então eles fazem as regalias, papo vai, papo vem, e o capitão fala que eles têm regras ali. Eles vão dar casa e moradia pra eles e tudo, mas se eles causarem problemas, eles não vão limpar a bagunça deles. E se o grupo decidir que eles estão atrapalhando, eles vão ser expulsos. A Yoko fala que entendeu e tal, mas o Fable não para de encarar o capitão. Então ele chega perto do capitão e fala: eu posso falar uma coisa? Tem pelo saindo do seu nariz. E ele fica todo envergonhado tentando empurrar de volta pra dentro. Então no carro já, a Yoko já começa dando bronca nele por causa disso. E ele fala que tava incomodando. E no outro carro tá lá o capitão tirando os pelos do nariz. E o motorista tá animado porque fala que a irmã do Fable é bem bonita, a Yoko. Então eles chegam no lugar e tem 2 casas, uma pra cada. Era tipo um esconderijo deles às vezes, então tá bem mobiliada. Aí o capitão até mostra o carro dele que tá lá na garagem, que é o xodó dele, é um hobby que ele tem em cuidar de carro. O Fable solta um que carro velho. E o capitão fala que é um Hakusuka, um carro de homem de verdade. E também tem mais uma regra que ele esqueceu de falar: nunca ousem encostar nesse carro. Então o Fable fala que não tem interesse em carro velho. E a propósito, os pelos do seu nariz saíram de novo. Então o capitão fala que o chefe contou das habilidades do Fable pra ele, mas ele não acredita em boatos. E quer ver as habilidades pessoalmente, então dá o revólver pro Fable. Ele começa a girar o revólver no dedo e derruba e fala que o revólver não é o forte dele. Então o chefe fala que ele vai dizer alguma coisa pra ele atirar e é pra ele atirar em menos de 2 segundos. Câmera de segurança e instantaneamente ele atira. A Yoko mostra que tinha outra, mas ele fala que aquela tava incomodando ele mais. E os destroços da câmera caíram tudo em cima do carro.
Então a Yoko pega a mão do capitão e fala: vou deixar o carro perfeitamente limpo, usando suas técnicas de sedução. Então o capitão volta pro carro e comenta que foi realmente um tiro e foi na menor câmera. E também fala que aquela mulher, a Yoko, não é só uma simples companhia. Aí corta de novo pros dois irmãos e o Fable tá dentro do carro usando o retrovisor de espelho. E a Yoko começa a dar outra bronca nele. Então o capitão fala pro cara que tava de motorista pra ficar de olho neles, que não é pra tirar olho deles de jeito nenhum. Só que o Fable já achou e pegou todas as câmeras escondidas que estavam na casa dele. Então ele sobe na sacada da casa e começa a refletir, falando que vai ficar 1 ano ali na surdina. Então ele ouve um barulho no prédio de trás e vê uma mulher tropeçando. E fala que ela parece uma mulher bem ocupada. Então o motorista tá lá vendo as câmeras só da casa da Yoko, né? E vê que ela tá se trocando. Só que quando ele tá ficando todo animadinho, o capitão volta pro carro. E ele conta pro capitão que todas as câmeras da casa do irmão não funcionam, que devem estar quebradas. Então ele pergunta por que ele pediu pra ficar de olho neles. E o capitão Ebihara fala que quer expulsar eles da cidade, pelo bem da organização. Que o chefe pode concordar, mas ele não. E isso é pelo bem do chefe também. E manda o capanga fazer o que ele pode por enquanto, e vai embora. Então o Fable tá lá na casa dele pelado, limpando a arma dele, vendo o Chacal, o comediante, e recebe uma ligação da Yoko. Então eles saem pra tomar uma no bar. E eles sentam no cantinho porque o Fable fala que não consegue relaxar no balcão de um lugar desconhecido. Então corta pro capanga lá, ele tá ligando pra um contato que tem um amigo que é ex-campeão de kickboxing. A Yoko fica falando pro Fable relaxar e se divertir e parar de encarar os outros. E pergunta se ele tem um hobby. Então ele fala que se ele tivesse um hobby já teria morrido há muito tempo. Aí ela fala pra ele arrumar um nessas férias. Aí o Fable pergunta pra Yoko se ela tem um hobby. E ela fala que vai procurar o amor, que ela vai arrumar um namorado e tal, e pede por favor pro Fable não matar ele. E do lado de fora tá lá o capanga com o contato dele e o amigo campeão de kickboxing. O capanga fala que só quer uma briguinha de leve, talvez uns ossos quebrados tá bom também. Então os dois irmãos saem do bar, a Yoko tá completamente bêbada, e fica impressionado como o Fable não fica bêbado. E ele fala que nunca ficou bêbado, só fica um pouquinho tonto. Então chega o campeão de kickboxing, um amigo dele lá, dando a conversa mais superficial do mundo pra que ele arranje a briga. Mas os dois irmãos estão bem calmos e o Fable fala pra Yoko ir pra casa. Ela começa a fazer cena falando que quer ir pra outro lugar, que não quer ir pra casa, mas no fim acaba indo. Porque se os dois machucarem ela, ele vai matar eles. Então o cara, que não é o campeão de kickboxing, já vai pra cima do Fable. E ele já analisou o cara. Provavelmente 1,70 de altura, 71 quilos mais ou menos, sem experiência nenhuma de luta, zero habilidade. Então o Fable finge levar um soco e quebra os dedos dele com a cabeça. Até finge sentir dor. Então bloqueia o chute fraco dele com o cotovelo. E finge sentir dor de novo. Aí o campeão de kickboxing entra na briga. Então ele se deixa tomar um chute e finge que sai voando. Começa a gritar de dor de novo, fingindo. Outro golpe tá vindo, ele leva e deixa o nariz sangrar propositalmente. E usa as lágrimas que saíram com o golpe pra fingir ser um fracote. Começa a pedir desculpas, mas por dentro ele tá muito feliz porque ele tá sendo profissional. Então um monte de gente chega em volta e o capanga lá de dentro do carro faz um sinal pra eles voltarem. E o Fable tá rindo sozinho no chão. Então uma mulher chega perguntando se ele tá bem. E é a mulher que ele viu tropeçando na escada mais cedo. Ela oferece lenço, mas ele fala que tá tudo bem. Então o capanga tá lá pagando 5.000 ienes pra cada um dos dois. E o campeão de kickbox percebe que os dedos do cara tá inchado. E ele fica se perguntando como é que o Fable saiu voando se ele nem chutou tão forte assim. E o Fable tá lá pegando um refri e pensando como o saco é divertido. E o resumo desse episódio é que eu gosto muito do Fable, ele é muito engraçado. Ai meu Deus, tô gostando desse anime, então é isso. Quem gostou deixa o like aí também. Tamo junto, valeu, falou!